Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero repercutir ainda algumas coisas que ontem nas entrevistas pós-jogo falaram o Renato e o vice-presidente de futebol, Paulo Luz. Mas eu quero pegar principalmente do Renato. Vocês acreditam que o Renato, a partir do que ele fala, seja realmente o que ele pensa e o que ele passa para dentro do vestiário? Eu quero refletir sobre isso com vocês, porque são sempre as mesmas entrevistas. O Grêmio, olha, o Grêmio hoje, eu fiz algumas anotações aqui para a gente debater, mas o Grêmio é 13º colocado, tem 13 pontos ganhos, tem 11 jogos, desses 11, 2 vitórias, 2 derrotas e 7 empates. A campanha do Grêmio é preocupante dentro do Campeonato Brasileiro. Tem torcedor que já está me mandando mensagem se preocupando em chegar a 45 pontos para não correr risco de abaixamento. Mas quando a gente acompanha a entrevista do Renato, a culpa não é do Renato, a culpa não é do Grêmio, a culpa não é da preparação física, a culpa é da pandemia, dos desgastes. O Renato, eu separei aqui, tá? Algumas frases do Renato. Ó. Se tivéssemos as 3 competições e a gente jogasse só uma vez por semana, seria perfeito. Mas se eu tivesse nascido milionário, provavelmente eu não morasse em Porto Alegre, eu morasse em algum outro paraíso do mundo. Sabe, é muito ser. Renato, ser é uma partícula da língua portuguesa por vezes inútil, principalmente quando a gente vai tentar justificar o futebol. O futebol apresentado pelo Grêmio, ele apresenta algumas falhas, e algumas falhas delas são culpa sua, Renato. Porque quem decide, por exemplo, que vai preservar o goleiro do desgaste, foi o Renato, não fui eu. Quem decide que já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando ainda não estava disputando Libertadores, hein, vai jogar contra o Ceará fora de casa com um time totalmente desconfigurado, e ali não tinha Libertadores na América ainda. Vamos parar com esse negócio. A Libertadores é a coisa mais recente agora da retomada. Eu confesso a vocês que eu estou chegando à conclusão que o Grêmio sobrevive de clássico Grenal. O Renato ganha o Grenal, aí o torcedor se inflama, o torcedor vai para as redes, o torcedor zoa os adversários. Eu mesmo, como torcedor, faço isso com os meus amigos. Né? Lá na Bandeirantes, lá no Donos da Bola, eu brinco toda hora com o Fabiano Baldasso. Ó, Baldasso, desde que tu te assumiu, tu não ganha Grenal, desde que eu me assumi gremista, eu não perco o Grenal. Mas isso é uma questão de zoação, é legal, é saudável, é muito bom, principalmente para quem é torcedor do Grêmio nesse momento. Mas a gente está sobrevivendo só do Grenal. E o Campeonato Brasileiro ele te apresenta 2 clássicos. Inclusive a gente tem um pela frente aí. Mas vamos para algumas declarações mais do Renato aqui. Nada anormal perder para o líder. Perdemos para o líder. Impossível colocar a mesma equipe em todos os jogos. Ninguém está pedindo que seja colocada a mesma equipe. Mas precisa, se tu tens lá, vamos pegar, tá? O Grêmio já tinha no departamento médico Maicon, Jean-Pierre e Jeromel. Já tem 3 a menos. Então por que tu tem que preservar? De novo o Alisson, de novo o Diego Souza, de novo o Kahneman, de novo o goleiro Vanderlei. Então de repente preserva alguns deles, mas não deixa o time tão exposto, tão descaracterizado. Uma outra aqui, ó. Atlético tem vantagem por não disputar outras competições. Pronto, tá, a solução do Grêmio tá aí. Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio. Virar a chave porque terça temos uma competição que o Grêmio sempre disputa com a intenção de vencer. Ele tá falando da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro fica como? Como é que a gente pensa então? Então eu fico imaginando o seguinte, se os comandantes, né, porque um é vice-presidente de futebol, o outro é técnico do Grêmio, se os comandantes passam isso para os jogadores, por que os jogadores vão se preocupar com o Campeonato Brasileiro? Sabe o que está virando? O Campeonato Brasileiro virou o campeonato de estagiários do Grêmio. O Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro com os estagiários. Porque o Grêmio vai lá, coloca os garotos, preserva os cascudos, se der problema, não, é que falta entrosamento. E outra, não podemos cobrar do menino que está jogando agora, mas a culpa não é dos meninos. A culpa é de quem está formatando o time. Ontem, antes de jogar contra o Atlético Mineiro, eu, você do outro lado, todo mundo que acompanha futebol, a gente já imaginava que o Atlético fosse ter mais intensidade que o Grêmio, que o Atlético Mineiro fosse ocupar mais espaços que o Grêmio, que o Atlético Mineiro tivesse uma movimentação muito maior do que o Grêmio tem, que o Atlético Mineiro fosse induzir, marcar pressão da maneira que o Grêmio se sente desconfortável. Então quem poderia tentar mudar alguma coisa era o Renato. E o Renato demorou para entender isso, tanto que o Renato mexeu no time depois que a vaca já estava indo para o brejo. Ou seja, o Grenal, ele transformou um ponto fora da curva nesse eletrocardiograma do Grêmio. 2 vitórias em 11 jogos é muito pouco. É muito pouco para pretensões de Campeonato Brasileiro. E talvez vai explicar por que nos últimos 3, 4 anos principalmente, o Grêmio tem praticamente a mesma colocação no Campeonato Brasileiro, que é aquela colocação confortável de classificar para a Libertadores. Agora eu estou pensando o seguinte, como o Renato, falei isso ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes,
como o Renato está dizendo, insistindo de que é ruim ter que jogar mais de uma competição e que a vantagem do Atlético é justamente essa, porque o Atlético joga só uma competição, é ruim daqui a pouco ter que jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, eu estou entendendo. Penso que o Renato está fazendo uma campanha fiasquenta no Campeonato Brasileiro, justamente para não classificar para a Libertadores do ano que vem, aí ele vai ter uma competição a menos. Cara, eu sei, eu trabalho há 20 anos com isso, eu não espero que vá ter uma entrevista coletiva que o Renato, que o presidente Romildo, que o vice de futebol Paulo Luz possam fazer uma cobrança muito forte. Não, o Renato tem que mudar, o time não está bem. Só que não dá é para dizer essas coisas que eles estão dizendo. É uma realidade virtual. O óculos escuro do Renato, eu penso que é o óculos 3D, ele está vendo um outro tipo de coisa que a gente não enxerga. Porque não tem cabimento as entrevistas do Renato, elas são recorrentes em alguns termos. Sempre tem uma justificativa para perder. Sempre tem uma justificativa para perder. Ontem o Renato citou 2 jogos. O jogo do Bahia e o Grenal, o jogo contra o Internacional. Por quê? Foram os 2 jogos mais recentes que ele venceu. Um pelo Campeonato Brasileiro, o outro pela Libertadores da América. Renato, a gente quer explicação é quando o Grêmio não ganha. A gente quer explicação é quando o Grêmio tem dificuldade dentro de campo. A explicação ontem que teria que ter sido dada é do jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. O Campeonato Brasileiro virou o campeonato dos estagiários do Grêmio. E o Renato não é cobrado. E eu não estou fazendo força de expressão ao dizer que ele não é cobrado. Ouçam as entrevistas de quem poderia cobrar o Renato. Elas são exatamente corroborando, assinando embaixo, abonando tudo o que o Renato declara nas entrevistas coletivas. Senhores, o Grêmio é muito maior do que está fazendo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o Grêmio virou o campeonato dos estagiários. E o Renato vai para as entrevistas falando de uma realidade, de um mundo paralelo, de uma realidade virtual. Porque as frases do Renato na entrevista coletiva, corroboradas pela direção de futebol, elas não fazem sentido nenhum com aquilo que a gente assiste dentro de campo por parte do Grêmio. Parece que está tudo bem, a culpa é do desgaste, a culpa é do aeroporto, a culpa é da pandemia, a culpa é de qualquer situação. Só tem um cara que não tem culpa, Renato. Quem escala o time é ele, mas ele não tem culpa de nada. O óculos do Renato deve ser um óculos 3D. Ele enxerga algo que os outros não conseguem enxergar nesse momento. E as entrevistas são cada vez piores. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Hoje, vou abrir uma live lá por volta de 8 da noite. Domingo, 8 da noite é um bom horário para a gente falar de futebol. Então, combinado, 8 da noite, espero vocês aqui no canal para a gente falar mais ainda de futebol, só que ao vivo lá na live, tá bom? Abraço, até daqui a pouco!